Olá pessoal, hoje a gente está aqui na nossa horta para falar um pouco mais sobre o controle biológico, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. O controle biológico ele precisa de um organismo para controlar outro organismo que vai oferecer danos para a nossa horta, né? Seja uma praga, seja um inseto que vai transmitir algum tipo de doença, né? Por meio de bactéria, vírus. E aí existem vários os tipos de controle biológico. Um deles é exercido pelas joaninhas. E aqui na minha mão, se vocês olharem, eu tenho bem uma lava, né, que nada mais é do que um filhotinho de joaninha. Essa lava, ela ainda vai passar pelo estágio de pupa e depois ela vai se tornar um adulto, né, que então vai ser a joaninha. Esse período de lava aqui é mais ou menos 30 dias, depois ela vai ficar na fase de pupa, né? E se tornar um adulto. A fase adulta dura em torno de 20 dias da joaninha. E tanto nessa fase quanto na fase adulta, né, as joaninhas elas vão predar muitos insetos, principalmente cochonilhas e pulgões, né? Uma larvinha dessa pode chegar a consumir até 56 pulgões ou cochonilhas por dia. Então, imagina uma população razoável desses organismos, né, dessas joaninhas, nessa fase ou na fase adulta, na sua horta. Vai ter um controle muito efetivo dos pulgões e cochonilhas e você não vai precisar fazer o uso de agrotóxicos. E a joaninha, ela já exerce um controle biológico muito, não é de hoje, né? Se a gente vê na história, no século passado, nos Estados Unidos, nas grandes produções de citros, né? A joaninha, ela foi inserida no sistema para combater o pulgão branco ou a cochonilha australiana. Então, desde então se tem essa efetividade, né, desses animais no controle biológico. É diferente de um controle por inseticidas, né, os agrotóxicos, que são muito mais rápidos. Para você ter o controle biológico, você tem que ter todo um sistema, né, estabelecido para que esses animaizinhos possam então atuarem, né, no sistema. E não só isso, né? Como que a gente pode fazer com que esses animais permaneçam, né, ou sejam atraídos para sua horta? Existem diversas maneiras, né? Uma delas é você ter um policultivo. Se a gente olhar aqui, a gente não tem só o nosso milharal, mas nós temos aqui flores, né, que também vão atrair outros insetos e a joaninha também acaba sendo atraída. Por quê? Porque ela vai ter lugar, né, para forragear, ou seja, lugar para dar aquela percorrida, identificar o local, se alimentar, né? O pólen vai ser um alimento para a joaninha, assim como as larvas, os pulgões e cochonilhas também. E as flores também têm néctar, né? O que é importante para a alimentação desses animais. O néctar é a parte que vai dar energia para esses animais, né? Fazer esse forrageamento, que é a glicose, né? A energia, o carboidrato, e o pólen, que é a parte proteica, que vai fazer com que esses organismos possam então estar se alimentando, né, e constituindo o seu corpinho, né, a musculatura do animal e assim vai. E então, uma das plantas que atraem, né, as joaninhas e que vão possibilitar que ela se fixe no ambiente são as plantas da família das apiáceas. Apiáceas a gente tem como exemplo o endro e o coentro. O endro nem é tão conhecido assim, eu não vou ter aqui na horta para mostrar para vocês. Mas o coentro, ele é extremamente conhecido, todo quintal no Brasil as pessoas vão estar cultivando coentro porque é um tempero, né, muito famoso, principalmente no Nordeste, né? E o que acontece? Por que a joaninha é atraída pelo coentro? Pelo fato de o coentro, assim como outras plantas,
produzirem óleos essenciais. E esses óleos essenciais, muitas vezes, se volatilizam. E essa volatilização faz com que seja despertada uma sinalização química por esses insetos, e então eles vão ser atraídos. E uma outra coisa importante para o coentro, né, é que o coentro não só traz essa sinalização e atração desses animais, como também ele vai servir de alimento e sítio de repouso, né, de proteção para esses animais, né. A gente vai ver daqui a pouquinho a flor do coentro, né, ela é um conjunto de flores, né, uma panícula, na verdade panícula não, umbela, e essa umbela ela vai ter várias florzinhas, e de cada florzinha vai ter um fruto, né, que depois vai ter aquela semente de coentro. E na fase floral, a joaninha vai se alimentar, né, tanto do néctar que a flor produz, quanto do pólen. E também é um local em que ela pode estar procurando alimento, né, porque o coentro pode vir a apresentar cochonilhas e pulgões, e aí ela vai estar também se alimentando desses animais. Então, basicamente é isso. Vamos lá para dentro da horta então para ver e vocês conseguirem agora saber como que é a fase não só vegetativa do coentro, mas a fase reprodutiva, que é muito bonita. Bom, pessoal, aqui nós temos, né, uma fileira de coentro, e se vocês verem, ele ainda está pequeno, mas ele já começa a exibir uma diferenciação aqui. Ele já está começando a dar uma estiolada. E essa estiolada aqui é porque dentro de uns 10, 15 dias no máximo, ele já vai começar a ter a modificação da estrutura dele, né, vegetativa, para uma estrutura reprodutiva. E então é onde vai haver também atração pelas joaninhas. Se vocês olharem aqui em torno, nós temos outras coisas. Temos beterraba, temos mais coentro aqui, ó. Está numa situação um pouco mais alta do que esse que eu havia mostrado para vocês. E esse coentro, ele já está em fase de floração, como vocês podem ver aqui. Essa aqui é a estrutura reprodutiva do coentro, né? Ele tem uma estrutura como se fosse a estrutura de um guarda-chuva, né? Essa estrutura a gente chama de umbela na botânica. E nessa estrutura aqui nós temos aqui outras florzinhas. São várias florzinhas. Cada florzinha dessa vai gerar uma futura semente de coentro, né? Essa flor aqui ela já entrou em fase de senescência, mas eu vou mostrar uma outra para vocês que ela está totalmente aberta. Aqui ainda vai florescer, ó. Se você ver aqui ainda tá o tecido vegetal, ele está se preparando para entrar em fase de flor aqui, né? Que a gente fala. E aqui a nossa amiguinha, nossa larva de joaninha, tá aqui, né? Acompanhando. Agora vamos aqui para o outro canto para vocês verem como que é uma flor de coentro. É muito bonito. Bom, aqui nós temos então a estrutura, né, da flor de coentro. Olha só, ela desabrochada, né? E infelizmente a gente não tem uma joaninha, né, adulta para mostrar para vocês. Um pouco antes da gravação a gente até tinha, só que ela acabou voando, né? Mas o que nós temos aqui? Nós temos alface plantado, né? Nós temos cenoura, que também é outra piácea. Temos salsinha em volta, cebolinha e aqui mais coentro. Se nós olharmos aqui, o coentro está parecendo até uma arvorezinha, né? Porque ele está se diferenciando, né? Para entrar em fase de floração também. E, Fernando, quanto tempo leva para entrar na fase de floração o coentro? Aqui a gente tem em torno de 120 a 140 dias. Né? A gente está aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, em fase na estação de inverno. Então as plantas se desenvolvem um pouco mais lentamente por conta desse frio. Então ele vai demorar um pouco mais para florescer.
A cultivar que a gente tem aqui, né, é uma variedade chamada Verdão, e existem outras, mas essa é a mais popularmente vendida aí nessas casas de agropecuária, né? Então, basicamente é isso. Aí você ter joaninha, né, no seu quintal, né, na sua horta, na sua propriedade, é sinônimo de garantia e que você não vai ter aí infestação por pulgões e cochonilhas. Você pode até ter esses animais aí na sua horta, né, na sua casa, mas eles não vão causar danos, porque esses animaizinhos aqui, né, as joaninhas, seja na fase larval, como está aqui na minha mão, ou seja na fase adulta, vão estar fazendo controle biológico. Valeu, gente!